Isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu estava na sexta série, por volta de 11 ou 12 anos. Vou dar um pouco de contexto. Todos os dias depois da escola, eu pegava o ônibus para casa e minha mãe me encontrava no ponto de ônibus e me levava para casa. Meus pais nunca foram casados e aquele ponto de ônibus fica perto da casa do meu pai, então eles acharam que seria mais fácil eu pegar apenas um ônibus. Bem, hoje minha mãe havia me mandado uma mensagem dizendo que ia se atrasar e para eu apenas esperar na casa do meu pai e ela estaria lá mais tarde. Mas eu e meu pai não nos damos bem e minha madrasta é um pesadelo completo e uma pessoa horrível por completo, então decidi apenas ficar de pé na calçada e esperar. Depois de cerca de 20 minutos e sem sinal da minha mãe, comecei a ficar muito ansioso, então comecei a mandar mensagens freneticamente perguntando quão longe ela estava. Ela apenas respondeu com mogo e vai para a casa do seu pai e espere. Mas eu realmente não queria fazer isso. Eu apenas continuei em pé na calçada. Bem, depois de alguns minutos, vi um cara do outro lado da rua sair de sua casa com uma porta vermelha e depois ir até a rua, mas eu não conseguia ver para onde ele foi porque estava parado na esquina e havia um grande arbusto bloqueando minha visão. Eu realmente não pensei nada disso, porque aquela era uma rua relativamente movimentada. Então, alguns segundos depois, comecei a ter essa sensação muito estranha, como se algo estivesse errado ou como se estivesse sendo observado, o que só me fez surtar ainda mais. Então liguei para minha mãe e demorou algumas tentativas até que ela atendesse. Falei com ela no telefone por um tempo e ela me disse que estava a cerca de 10 minutos de distância. Me senti um pouco melhor depois disso, então desliguei. Bem, momentos depois, um homem muito alto e grande, com cabelo castanho cacheado e um táxi azul feio, aparece no canto da rua. Ele sorriu para mim e ficou olhando por um segundo. Eu instantaneamente me arrepiei e comecei a recuar, mas então ele começou a falar. Ei, eu estive te observando e você está aqui fora há um tempo. Por que você não vem para minha casa e espera sua mãe lá? Eu instantaneamente congelei, tentando pensar em uma desculpa ou motivo para sair, mas acabei apenas murmurando, bem, minha mãe vai estar aqui em breve, então provavelmente devo esperar aqui. Mas ele parou de sorrir e seu rosto se transformou em uma careta. Vem aqui, vai ser só por um segundo, disse ele, trazendo de volta seu sorriso assustador e se aproximando de mim. Eu só consegui gaguejar e depois recuei, mas ele rapidamente estendeu o braço na tentativa de me agarrar. Eu pulei para trás e tive sorte. Uma mulher passou correndo pela rua da esquina, então eu disse, bem, é minha mãe, eu tenho que ir, e então corri na direção dela antes que ele pudesse me agarrar. Mas estupidamente, não pedi ajuda à mulher ou fui para a casa do meu pai. Eu simplesmente corri pela rua mais rápido que pude até me sentir longe o suficiente e depois liguei para minha mãe. Eu disse a ela que fiquei entediada, então fui dar uma volta e ela me pegou lá. E não, eu não contei a ela o que aconteceu. A única pessoa para quem contei foi minha melhor amiga. Mas olha só, há cerca de um ano atrás eu estava jantando com meu pai e madrasta e eles estavam falando sobre esse cara na rua. Ele se mudou porque foi preso. E que aparentemente a família dele estava se mudando para perto dele. Perguntei por quê, e aparentemente foi porque ele atacou um cara com um bastão grande e o espancou até a morte no parque ao lado do ponto de ônibus onde eu estava. Ele também foi suspeito de tentar atrair meninas em bicicletas com doces no mesmo parque. Quando me disseram isso, meu coração afundou. Eu perguntei, ele morava na casa com a porta vermelha, aquela ao lado do parque. Minha madrasta respondeu confusa, sim, acho que sim. Arrepios subiram pela minha espinha, mas ainda não contei a ela, especialmente porque ela provavelmente teria feito disso minha culpa de alguma forma. Sou realmente sortuda e grata por aquela mulher ter aparecido quando apareceu e por eu ter conseguido escapar. Caso contrário, quem sabe o que poderia ter acontecido comigo. Lembre-se de ficar seguro lá fora e, como sempre, estar sempre ciente de seus arredores. Quando eu estava no ensino médio, eu pegava o ônibus da cidade devido à minha escola estar em uma área central da cidade. Lá, acompanhada do coveiro, eles caminharam em direção às sepulturas. Ele colocou o crânio dentro do caixão do velho homem que estava violado,
Em seguida colou a fotografia no túmulo da esposa do velho e colocou o vaso com as flores já secas entre ambas as sepulturas, porém colocou também outro vaso com flores novas entre os túmulos. Neste momento o coveiro acendeu 2 velas e pediu para que Ana rezasse com ele em pedido de perdão. Ao terminar a oração, emocionada, Ana pediu perdão em voz alta. Em seguida, uma forte brisa passou pelos dois, porém as velas continuaram acesas, e Eduardo disse que provavelmente eles teriam aceitado o pedido de perdão de Ana. Vários dias se passaram e muitos funerais foram feitos no cemitério. Eduardo acompanhava todos e ficava aliviado ao saber que nenhum corpo velado era de Ana. Algum tempo depois ele recebeu a notícia de que ela estava viva e bem. Muitos anos se passaram do ocorrido. Ana continua viva, mas o coveiro não costuma mais fazer suas rondas noturnas no cemitério, pois sempre que caminhou no local durante a noite e olhou pela janela, ele avistou os 2 jovens mortos que estão condenados a vagar pelo cemitério entre o mundo dos vivos e dos mortos. Eu sou uma mulher e tinha cerca de 16 ou 17 anos na época desse encontro. Meu irmão mais novo também pegava o ônibus, mas embarcava em uma parada diferente e sentava em um assento diferente, geralmente nos assentos que ficam no degrauzinho na parte de trás. Meu irmão tem ombros muito largos e pode ser bastante intimidador. Eu embarquei no ônibus depois da aula de dança e sentei em um dos assentos da frente. Notei que havia um cara sentado no banco do outro lado do corredor para mim. Ele e eu fizemos contato visual e ele sorriu. Sendo uma estudante do ensino médio muito simpática, eu sorri de volta. Me acomodei em meu assento e estava prestes a pegar meu livro para ler, quando percebi que o cara ainda estava me encarando. O olhar dele era estranho, algo não parecia certo, mas tentei ignorar achando que estava sendo paranoica. Meu irmão entrou no ônibus e sentou-se no fundo, então me senti um pouco melhor, agora sabendo que não estava completamente sozinha. Conforme a viagem de ônibus prosseguia, senti os olhos daquele cara seguindo todos os meus movimentos. Ele ainda estava olhando fixamente para mim e sorrindo. Meu coração começou a bater forte no meu peito, à medida que o ônibus se aproximava cada vez mais da minha parada. Eu sabia que teria que puxar a corda e descer, mas algo me disse que não queria que esse cara soubesse onde eu desceria. Então coloquei a mão no bolso do meu casaco para pegar minhas chaves, que tinham um spray de pimenta. Segurar o spray de pimenta me fez sentir melhor. Pensei que meu irmão pudesse puxar a corda para nós descermos, mas ele não o fez. Eu estava ansiosa em relação à minha parada, então puxei a corda e o ônibus parou. Eu me levantei e o cara também ficou animado, mantendo os olhos fixados nos meus por um segundo. Não sabia o que fazer e então, como um cavaleiro de armadura reluzente, meu irmão desceu os degraus da parte de trás do ônibus e ficou mais alto que o cara. O cara sentou imediatamente, mas vi que ele nos observava sair do ônibus com um sorriso. Vi o cara rindo através da janela do ônibus quando nos afastamos. Instantaneamente comecei a chorar e meu irmão disse que eu estava exagerando, mas sem ele lá, não sei o que teria acontecido comigo. Eu tinha 14 anos e estava no ensino médio. A história aconteceu no ano passado, quando eu estava no 8º ano. Antes de começar, quero anunciar que tenho lutado contra transtornos de ansiedade social e pânico desde a escola primária, o que terá um papel mais tarde. Eram 3 horas, horário usual para a saída dos alunos da escola. Não me lembro em qual ônibus eu estava naquele dia em particular, mas lembro-me que havia um motorista substituto. Eu gosto de sentar na frente para ficar atento. Eu estava com meu olho na estrada, assim como o motorista. Se acontecesse de ter um substituto, às 8 horas, mas nesse dia em particular, eu estava sentado todo o caminho no fundo. Não me lembro o porquê, mas provavelmente porque eu era um daqueles garotos que sofriam bullying. Eu pensei que se começasse a sentar no fundo estaria seguro de todos. Voltando ao foco principal da história, muitas paradas depois estávamos indo em direção à minha parada e eu também tinha a rota de ônibus memorizada. Mas eu acho que esse substituto em particular não sabia, porque eu vi uma máscara perguntando qual era a minha parada. Agora isso foi durante a pandemia,
e com essas máscaras terríveis, seria difícil ouvir uma tímida adolescente de 14 anos lá atrás. Mas dei a ele minha parada, mesmo que ele já devesse saber, porque sei de muitas observações que todo motorista substituto tem a lista de todas as paradas. Logo percebi que ele havia entendido errado o que eu disse, porque virou à esquerda em direção ao ginásio local. Comecei a entrar em pânico quando ele passou pela loja em direção à rodovia e mais longe da minha casa. Eu queria gritar para ele dizer que estava indo na direção errada, mas minha ansiedade social estava realmente me impedindo. Passando a rodovia, havia uma estrada que ia para o aeroporto e, para minha surpresa, ele seguiu por essa estrada. Nesse ponto, eu estava roendo minhas unhas de medo. Eu sentia vontade de chorar e me sentia tão impotente e tola por deixar minha ansiedade social tomar conta de mim novamente. Cerca de 5 minutos depois estávamos no aeroporto, mas para minha decepção ele continuou dirigindo. Eu estava à beira do assento com pensamentos de pânico correndo pelo meu cérebro. Mais 5 minutos depois olhei pela janela e além das casas, vi a água de uma praia ou uma lagoa. Finalmente eu empurrei minha ansiedade para o lado, baixei minha máscara e gritei para o motorista do ônibus: "Eu vou descer aqui." Eu não tinha ideia do porquê de ter dito aquilo, já que eu estava longe de casa e não sabia se conseguiria voltar para casa. Mas sem pensar, levantei da minha cadeira e desci do ônibus. Fiquei observando o ônibus se afastar e desaparecer de vista. Fiquei parado ali por alguns minutos antes de caminhar na mesma direção em que o ônibus tinha vindo. Na época, eu não tinha um telefone comigo, então não havia como entrar em contato com minha mãe ou padrasto. Enquanto caminhava pela estrada, pensamentos de ficar perdido ou ser sequestrado continuavam passando pela minha cabeça. Mas eu tinha que me concentrar nas curvas e nos caminhos que o motorista do ônibus havia feito para não me perder. Também continuava pensando o quão preocupada minha mãe estava naquele momento, porque se eu não chegasse em casa em determinado horário, ela ficaria desesperada. Não me lembro de tudo o que aconteceu depois disso, mas posso dizer que não me perdi e encontrei meu caminho de volta para casa, onde minha mãe estava muito chateada. Eu sei que isso pode não parecer uma história assustadora de ônibus para a maioria de vocês, comparada com todas as outras coisas assustadoras que podem acontecer em um ônibus. Mas quando se tem transtorno de ansiedade social e pânico como eu, sim, é assustador. Por favor, não seja estúpido como eu fui naquele dia e tente não deixar a ansiedade controlar você se acontecer de estar na minha posição. Você nunca sabe o que pode acontecer.